Muito bem. Lá na página 63, eu vou resolver alguns exercícios com vocês, tá? O exercício 1, o exercício 2 e o exercício 3. Vamos lá. Exercício 1, então, página 63 da apostila. Pega a apostila, acompanha comigo. Ele tá pedindo para você escrever o raio e o apótema em função do lado. Quando o exercício pede assim, raio em função do apótema, raio em função do lado, o que ele quer é R igual a algum número vezes o L, tá? O R sozinho e aqui eu quero que seja L. Vamos pro triângulo primeiro. Triângulo. O que eu sei do triângulo? Que o apótema vale isso. Então, vou escrever aqui como sendo A3, né? O apótema do triângulo, que é R sobre 2. E eu tenho que o lado é igual a R raiz de 3. Eu vou fazer primeiro aqui, ó, o lado, tá? Porque eu já tenho, aqui eu tenho o lado em função do R. Se eu quero R em função do lado, é só eu isolar o R aqui. Isolando o R, ó, passa a raiz de 3 dividindo. Não posso ter raiz de 3 no denominador. Então, agora eu vou ter que racionalizar. O que eu tenho? Que R é igual a L divididos por raiz de 3. Racionalizando, como que racionaliza um número, né? Vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada que está aparecendo aí. Ou seja, o raio vai ser L raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é o 3. Pronto, achei o raio em função do lado do triângulo. Eu só isolei o R. Como eu já tenho o valor do R e eu quero escrever agora o apótema em função do lado, eu vou substituir esse R por todo esse outro valor que eu encontrei. Então, vamos para cá. Eu tenho que o apótema do triângulo é raio divididos por 2, mais o raio vale tudo isso. Então, coloca toda essa expressão aqui no lugar do R, tá? Como que vai ficar? Apótema do triângulo vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Logo, o apótema do triângulo escrito em função do lado vai ser L raiz de 3 sobre 3 vezes 2, 6. Pronto, achei o apótema. Agora eu vou olhar para o do quadrado. Ó, a gente tem que o lado do quadrado vale R raiz de 2. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é isolar o R aqui, né? Então, eu tenho que o lado do quadrado é igual ao raio vezes raiz de 2. Como eu quero o raio isolado, vou passar raiz de 2 dividindo. Então, vai ficar L divididos por raiz de 2. Preciso racionalizar, porque a raiz ficou no denominador. L vezes raiz de 2 vai ser L raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Então, eu tenho aqui que a medida do raio em função do lado do quadrado vai ser L raiz de 2 divididos por 2. Achei o raio em função do lado, e aí agora eu vou achar o valor do apótema. O apótema do quadrado tá aqui, ó, é R raiz de 2 sobre 2. Mas eu quero escrever em função do lado. Se eu tenho aqui o R, e eu já sei que R é tudo esse número, então no lugar deste R aqui, eu vou pôr tudo isso aqui. Então, vamos lá. L raiz de 2 sobre 2. Isso daqui é só do R. Agora, essa raiz de 2 faz parte da conta que estava anteriormente. Divididos por 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2
é 2. Esse 2 eu vou manter, esse 2 eu vou manter. 2 com o 2 aqui dá pra cortar. E aí, por fim, então, eu vou ter que o apótema é igual a L sobre 2, beleza? Pronto, escrevi o lado, usei o lado para encontrar uma medida do raio e do apótema, tá? Agora, para vocês acharem, vou deixar para vocês escreverem aqui, tá? Do hexágono, olha só, vai ser ridículo de fácil. Observa, no hexágono, o lado já é igual ao raio. Então, se eu quero escrever o raio em função do lado, é só se colocar R igual a L, do hexágono, né? E aí, ver para achar do apótema, beleza? Nesse caso, é só substituir L aqui no lugar do R, tá? Muito bem, vamos para o próximo exercício. Número 2. O lado de um quadrado inscrito em uma circunferência de raio R mede 6. Então, eu já tenho que o lado de um quadrado é 6. E eu sei que este quadrado está inscrito em uma circunferência de raio R. E ele quer saber qual é o valor desse raio. Gente, muito fácil. Volta lá para a tabela. Quadrado, lado. Lado é R raiz de 2. Quais são as informações que o exercício está falando? O lado e o raio. Então, eu vou usar o lado do quadrado. Eu já sei, então, que L é igual a R raiz de 2. Qual que é a medida do lado? 6. Eu quero R, né? Então, passa a raiz de 2 aqui dividindo. Eu só vou escrever aqui ele do lado esquerdo. Raiz de 2 está no denominador. Preciso racionalizar, então. Vai ficar 6 raiz de 2 divididos por 2. Dá para simplificar aqui, né? O 6 com o 2 vai ficar 3. E eu tenho que o raio é 3 raiz de 2. Pronto. Achei o valor do raio dessa circunferência, tá? Simples. Número 3. Vou fazer de outra cor. Número 3. Calcule o apótema de um hexágono inscrito em uma circunferência de raio igual a 12. Ó, nesse caso, eu tenho o valor do raio, que é 12. O que ele está pedindo, povo? O apótema, tá? O apótema do hexágono. O que a gente vai usar? Volta lá para a tabela. Apótema do hexágono, eu sei que é R raiz de 3 divididos por 2. R raiz de 3 divididos por 2. Se ele quer o valor do apótema e ele me deu o raio, o que eu vou ter que fazer? No lugar desse R, eu vou substituir 12. E aí, vai ficar 12 raiz de 3 divididos por 2, dá para simplificar, 6 raiz de 3. Essa é a medida do apótema. Povo, é isso, né? Quando o mais interessante aí, nesse momento, o mais importante é essas medidas de apótema e lado do triângulo, do quadrado e do hexágono que estão inscritos dentro da circunferência, beleza? Só lembrando, né, aquele outro vídeo sobre essas medidas ele explica como que chega. Não precisa decorar, se você tiver isso guardado na tua cabeça, na tua mente, vai ajudar bastante. Mas, se você não lembrar, dá para você ir seguindo o caminho que mostra no vídeo, tá? Certo? Então, é isso aí, gente. Adeus!